Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao 15º episódio do Bom Físio, o boletim informativo da fisioterapia. E nesse programa nós discutimos toda semana atualidades sobre as diversas áreas da fisioterapia e em relação a algum tratamento ou algumas questões técnicas. E no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a base de dados Pedro. Então vocês já ouviram falar nessa base de dados, vocês sabem como ela funciona, o que é a base de dados Pedro, né? Então, sejam todos bem-vindos. O tema, então, do episódio de hoje é a base de dados Pedro. Então, o que é, né, a base de dados Pedro? Então, a base de dados é uma plataforma onde lá estão indexados mais de 52 mil artigos, como se fosse uma biblioteca. Porém, esses artigos são só da área de atuação, nas diversas áreas de atuação da fisioterapia. Então, é uma base de dados direcionada a fisioterapeutas. Ela é específica para fisioterapeutas. E nessa base de dados estão indexados estudos de ensaios clínicos controlados, aleatorizados, revisões sistemáticas, diretrizes de prática para avaliar o efeito das intervenções. E essa base de dados ela existe há mais de 21 anos. Então, há mais de 21 anos que ela vem ajudando aí fisioterapeutas a escolher o melhor tratamento, a encontrar um melhor tratamento nas bases de dados, a encontrar um melhor artigo. Então, a base de dados Pedro, ela é nossa, é dos fisioterapeutas. Então, nós devemos usar e abusar dessa base de dados. E existem outras bases de dados confiáveis que nós podemos também realizar buscas de artigos, em que existe a PubMed, a Bireme, a Medline. Então, existem outras bases de dados, né? Além da Pedro. Porém, a Pedro ela é específica para nós, fisioterapeutas. Então, nós devemos aí, né, usar e abusar dessa base de dados, que ela é específica da fisioterapia e ela só tem artigos indexados relacionados à fisioterapia, né? E aí eu vejo que muitas pessoas têm uma grande dificuldade em realizar busca de artigos nessa base de dados, né? Sempre aparece lá o registro não encontrado, não foi encontrado nenhum artigo. Então, é uma dificuldade muito grande que as pessoas enfrentam ao realizar uma busca de artigos na base de dados Pedro. Eu, por exemplo, também já passei várias dificuldades, já tive vários problemas em fazer uma busca lá, sempre aparecia aquela não identificado, nenhum registro. Então, meu primeiro contato com a base de dados Pedro foi um horror, foi um trauma, porque eu tentava realizar a busca de algum artigo e eu não conseguia, sempre ficava zerado. Então, que eu fui aprender a fazer a busca de base, nessa base de dados, e a partir do momento que eu aprendi, e foi aí um amor à segunda vista, né? Porque a primeira vista foi um ódio total por não conseguir. E hoje, né, atualmente, é uma base de dados onde eu faço muito uso, então eu uso dessa base de dados para poder atender os meus pacientes. Então, eu me embaso faço minhas buscas nessa base de dados, além da PubMed, para poder atender, montar um plano de tratamento, montar o melhor tratamento para o meu paciente, né? E a partir do momento que você aprende a lidar com essa base de dados, vocês vão ver que não tem nenhum mistério, ela é muito simples de mexer, é uma base de dados que, como ela só tem artigos relacionados à nossa área, ela fica mais específica, mais fácil de você encontrar um artigo, de você não se confundir, né? Você fazer uma busca e vir artigos relacionados com a medicina ou com outra área. Então, você sabe que ali vai ter só artigos relacionados com a fisioterapia.
E antes de entrarmos aí a fundo sobre a base de dados Pedro, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a importância, né, da gente usar as bases de dados confiáveis para poder fazer as buscas de artigos. Então, por que usar base de dados confiáveis e não qualquer uma, né? Então, como eu já disse, existem muitas publicações, eu já venho dizendo aí, e o mar de publicações aumenta cada vez mais, e como as publicações ruins sempre são maiores, né, do que as publicações boas, então as chances de você cair numa publicação ruim, numa base de dados que não é confiável, é muito grande. Então, e mesmo nas bases confiáveis, existem artigos existem artigos com uma qualidade metodológica menor. Nas bases de dados não confiáveis, então, aí que a grande maioria dos artigos vão ser de péssima qualidade metodológica. Então, é importante a gente usar sempre bases de dados confiáveis. Lá vai ter maior parte dos artigos indexados de boa qualidade metodológica. A chance de você se embasar, achar a melhor evidência disponível para poder montar o melhor tratamento disponível no mundo para o seu paciente, usando uma base de dados confiável, é muito maior do que se você usar uma base de dados não confiável, né? E o que seria essas bases de dados não confiável? É aquelas bases de dados onde só tem publicação em português, então limita muito o número de artigos publicados, é uma base de dados mais restrita. É aquelas bases de dados que não estão relacionadas com publicação de artigo. Como, por exemplo, o Google Acadêmico, a Cielo é uma base de dados um pouco inferior, a Lilacs. Então, nós devemos sempre embasar nessas de maior qualidade metodológica. Essas bases onde existe muito mais publicações e ela tem um poder maior de confiança, de confiabilidade, né? E quais são as vantagens, então, da gente sempre fazer uso da base de dados Pedro? Porque, como eu já disse, lá é uma base de dados onde é direcionados artigos específicos da nossa área. Então, lá vai ter um mar de publicações, tem mais de 52 mil artigos lá da área da fisioterapia. Então, as chances da gente encontrar a sua resposta lá é muito grande, né? É uma base de dados onde ela também aparece, quando você busca um ensaio clínico randomizado, do lado dessa base de dados aparece se a qualidade metodológica daquele artigo. Ou seja, antes desse artigo ser indexado nessa base de dados, 3 pesquisadores que fazem parte dessa base de dados, dos criadores da base de dados, eles vão avaliar esse artigo e vão classificar a qualidade metodológica desse artigo. Lembrando que são só para os ensaios clínicos randomizados. Então, eles fazem essa avaliação desse artigo e coloca na base de dados, e ao lado do artigo ele vem colocando a nota que eles deram para esse artigo. Então, coloca a nota que esse artigo tem. Então, eles sempre fazem essa avaliação da qualidade metodológica através da escala Pedro, é uma escala também criada pelos pesquisadores que fundaram a base de dados Pedro, e essa escala ela é formada por 10, ela possui 11 itens, e a pontuação máxima dela é de 10 pontos. Então, eles classificam a pontuação 8, 9, 10, como o artigo ele é de alta qualidade metodológica. A pontuação 7, 6, o artigo é considerado de moderada qualidade metodológica, e abaixo de 5, ela é considerada baixa, que ele apresenta uma baixa qualidade metodológica. Então, a vantagem disso é que você já tem, ao você escolher esse artigo, o artigo você já vai ter a pontuação. Então, você já pode escolher direto aquele artigo que tem uma pontuação mais alta, tem uma pontuação 8, 9, 10, para você usar na sua prática clínica. Então, isso ajuda muito, facilita, né, a nossa busca, facilita você já saber se ele é de alta ou baixa qualidade metodológica.
E, como eu disse, lembrando, é só para os ensaios controlados aleatorizados. Os outros desenhos de estudo, eles não fazem essa avaliação metodológica. Então, facilita bastante a busca. Os artigos indexados nessa base de dados também. Ele vai apresentar um resumo. Ele não tem como você, na base de dados, Pedro, você não consegue baixar o artigo. Então, logo embaixo ali vem os links onde você consegue baixar. Então, normalmente é na PubMed, você entra, né, na PubMed e lá você consegue fazer o download desse artigo. Aí você entra na revista e da revista você faz o download desse artigo. E na base de dados também vem o número, o DOI. DOI. O que é isso? É como se fosse o CPF do artigo. É o número de registro dele quando ele foi publicado. Então, ao artigo ser publicado, ele é gerado um número de identificação, um registro. Então, esse DOI também você consegue encontrar esse artigo através desse número. Então, na base de dados Pedro, só vem isso aí, um resumo. Como eu também já falei em algumas lives aí para trás, nós não podemos confiar somente no resumo, né? Então, é preciso a gente baixar o artigo na íntegra, ler ele e avaliar a qualidade metodológica dele. Se for uma revisão sistemática, né? Os ensaios controlados, a plataforma já dá para a gente aí a pontuação dele, a pontuação do artigo. E existem 3 formas de fazer. Por enquanto está bem teórico, depois eu vou compartilhar minha tela e aí eu mostro essas partes melhor. Mas na base de dados Pedro, existem 3 formas de você fazer uma busca de artigos. É a busca simples, a busca avançada ou a busca do consumidor ou do paciente. Então, a busca simples é bom para quem vai ter o primeiro contato com a base, ainda não sabe fazer muita busca, ainda tem aquela dúvida, ainda aparece aquela mensagem de não encontrado nenhum registro. Então, é bom começar pela busca simples. A busca avançada, ela já apresenta 13 itens, onde você vai enxugar a sua pergunta ali, né? Você vai deixar a sua pergunta mais específica. Então, você tem o local onde você vai colocar, identificar qual é a área de tratamento, o que você quer saber, qual é o desenho de estudo que você quer buscar. Então, tem como você filtrar muitas informações para deixar sua busca mais específica. E na busca de consumidor ou paciente, já é uma busca bem didática, é uma busca onde você tem um corpo humano, com as partes do corpo, onde o paciente pode olhar e identificar onde é a dor dele e fazer uma busca bem simples, bem didática, onde ele pode procurar saber se ele está recebendo o melhor tratamento. Então, a plataforma, a base de dados Pedro, ela tem essa nova versão, nova, não tinha, onde o paciente pode fazer a busca do que ele tem, do problema que ele tem, da dor que ele tem, do que ele está recebendo, o tratamento que ele está recebendo, e poder comparar se ele realmente está recebendo o melhor tratamento. Então, como é importante aí a gente sempre buscar o melhor tratamento para os nossos pacientes, porque eles podem buscar também, eles podem procurar saber se eles estão recebendo o melhor tratamento ou se eles estão recebendo placebo. Então, é uma área nova, muito bacana aí da plataforma Pedro, né? E, como eu disse, os artigos de ensaios controlados, aleatorizados, eles vão vir com essa classificação. Então, é fácil, também vou mostrar aqui como a gente olha, a gente vê qual foi a pontuação que esses artigos tiveram. Então, para facilitar mais ainda a vida do clínico, em buscar o melhor tratamento, em identificar a melhor evidência disponível e a evidência de alta qualidade metodológica. E aí, na live de hoje, nós vamos falar, então, sobre a busca na base de dados Pedro,
a busca simples. Então, como existem 3 buscas, hoje eu vou frisar somente a simples e talvez em outra live eu comento um pouquinho aí das outras 2 buscas. Então, hoje vamos falar da busca simples. E para fazer uma busca simples, existem alguns macetes, né? Onde você não pode usar os operadores booleanos. A busca simples, ela é simples. Então, você vai usar os termos, sem operadores booleanos, sem vírgula, sem nada. Você só vai jogar os termos lá, um do lado do outro, sem separação nenhuma. Então, se você usar algum operador booleano, vai dar errado. Vai dar 0 artigos lá, nenhum registro encontrado. Se você colocar vírgula, ponto, 2 pontos, travessão, qualquer coisa, vai dar erro. Então, é colocar termos mesmo, só os termos simples e fazer a busca, né? E já na busca avançada, você já não precisa colocar também os operadores booleanos, mas lá já tem os itens onde você vai selecionar a sua busca, vai deixar a sua busca mais específica, mais direta para o que você quer procurar, para o que você quer identificar, encontrar, né? E a busca, seja ela simples ou avançada, ou em outra base de dados, antes da gente realizar uma busca, é preciso a gente formar a pergunta clínica. E a pergunta clínica a gente vai formar de acordo com que a dúvida que nós temos em relação ao nosso paciente. Eu também já comentei sobre a pergunta clínica no webinário. Então, se você não sabe o que ficou com alguma dúvida, pode voltar lá e olhar. Então, tá lá no webinário, em que você tem que deixar essa pergunta mais simples, mais direta, e buscar e pegar alguns termos dessa pergunta e colocar na busca, né? Então, vamos colocar a mão na massa aí, vou mostrar direitinho como funciona. E antes de mostrar, então eu vou colocar aqui, vamos fazer uma suposição que a nossa pergunta clínica é em relação a um paciente, um adolescente, que ele está com escoliose, por exemplo. E nós queremos saber qual é o melhor tratamento para a escoliose. Então, a gente já sabe aí, né? Quando eu estava na graduação, por exemplo, me ensinaram alguns exercícios específicos, onde você alonga o lado mais rígido e fortalece o lado mais fraco. Eu aprendi tudo isso, né? Quando eu estava na graduação. Tem a parte do RPG, que o RPG também trata. Enfim, existem várias técnicas que quando eu estava na graduação, eu aprendi assim. E vamos ver se realmente continua esse pensamento, se realmente o melhor tratamento ainda é esses. Então, chegou um paciente para nós, um adolescente com escoliose. Tem tempo que não tratamos escoliose, então vamos nos atualizar para poder saber qual é o melhor tratamento para oferecer para esse adolescente, tá? Então, a nossa pergunta clínica vai ficar: qual a melhor intervenção fisioterapêutica na escoliose idiopática do adolescente? Então, formamos a nossa pergunta clínica, aí nós vamos pegar os termos intervenção, escoliose e adolescente. E vamos fazer a nossa busca simples na base de dados Pedro. Então, agora eu vou compartilhar minha tela para a gente poder fazer a busca. Então, essa é a plataforma, a base de dados Pedro. Inicialmente, a gente podemos trocar a linguagem, né, o idioma. Então, para quem tem o trauma, eu não sei inglês, eu tenho ainda o trauma do inglês, eu não entendo, e eu não faço isso, eu não faço busca em base de dados, porque é tudo em inglês, eu não entendo nada, né? Então, aqui tem a plataforma, a base de dados Pedro, ela te permite colocar o idioma que você quiser. Então, vamos escolher aqui o português. Isso. Então, colocamos na língua portuguesa. Aí, vamos buscar
artigos. Sempre quando a gente entra, né, na base de dados, ela vai abrir na busca avançada. Então, aqui em cima, ó, ou aqui, busca simples, ou aqui também tem, ó. Então, busca simples, a busca do consumidor ou do paciente, como eu disse, e a busca avançada é essa página aqui. Então, vamos para a busca simples. Vamos realizar essa busca simples. Então, nós vamos usar os termos de pesquisa serão intervenção, escoliose e adolescente. Sempre na hora de fazer a busca, o termo tem que estar em inglês. E aí, também sempre vem aquele impasse. Eu não sei escrever intervenção, escoliose e adolescente em inglês. Não tem problema. Você pode entrar no Google Tradutor, vai digitar em português o termo. Então, intervenção, escoliose e adolescente. Então, você copia o termo em inglês, que o Google vai fazer a tradução, e joga aqui na busca simples. Então, joguei o termo aqui, os três, as nossas 3 palavras de busca, lembrando, sem nenhum operador booleano. O que são os operadores booleanos? É aqueles and, or, ou seja, e, ou. Então, a gente não coloca nenhum operador booleano, nenhuma vírgula, somente espaço simples e clique em procurar. Se colocar algum termo ali, vai dar erro, tá? Se colocar vírgula, ponto, então é jogar as palavras ali em sequência mesmo, só com espaço simples. Então, ó, para essa busca, nós encontramos 21 artigos. Então, aqui, ó, vem o método. Então, que desenho de estudo é esse? Então, esses aqui são as revisões sistemáticas. E aqui a pontuação. Então, para as revisões sistemáticas, eles não fazem a pontuação. Não usam a escala Pedro para pontuar. É somente nos ensaios clínicos randomizados. Então, esse aqui é um ensaio clínico randomizado. Ele tem pontuação 8 em 10. Então, é um ensaio clínico de alta qualidade metodológica. Esse segundo artigo também é de alta qualidade metodológica, esse aqui também. Não, esse aqui já é moderada, né? Então, 8, 9, 10, alta qualidade metodológica. 6 e 7, moderada. Abaixo de 6, 5, 4, 3, 2, baixa qualidade metodológica. Então, esses artigos aqui, eles apresentam baixas qualidades metodológicas, né? Então, é um artigo que a gente não pode confiar, porque ele foi mal conduzido, ele deixou muitos vieses acontecer, então ele não seguiu uma metodologia boa, tá? Então, para responder a nossa pergunta, nós queremos saber qual o melhor tratamento aí para o nosso paciente, que é um adolescente e apresenta escoliose. Então, para poder identificar o melhor tratamento, os desenhos de estudos, o melhor desenho de estudo é uma revisão sistemática. Por quê? Na revisão sistemática, ele vai reunir todos os ensaios clínicos que realizaram tratamento de escoliose nas diversas intervenções, então, nos diversos tratamentos, técnicas, e ali ele vai resumir qual técnica foi mais eficaz, qual técnica mostrou mais efeito. Então, para poder escolher o melhor tratamento, as revisões sistemáticas. A melhor revisão sistemática é aquela da Cochrane, porque eles seguem também uma metodologia muito rígida. Então, são revisões sistemáticas muito bem conduzidas, onde você pode confiar. Tá? Então, aqui nós não encontramos nenhuma da Cochrane, tá? E lembrando que na busca simples aparece menos artigos se você for na busca avançada. E a busca avançada tem como você enxugar mais a sua pergunta, direcionar mais a sua pergunta. Tá bem? Mas para quem está começando agora, é melhor fazer uma busca simples, que ela é mais fácil de conduzir. Então, ó, esse artigo aqui ele está falando da revisão dos métodos de exercícios específicos da escoliose usados para corrigir
a escoliose no adolescente. Então, é um artigo bom, é uma revisão sistemática, ele vai falar de todos os exercícios específicos, ó, de 2019, então, é recente. Aí, como eu disse, na base de dados, Pedro, vai vir só o resumo, então a gente não pode se prender ao resumo do artigo, então é preciso baixar esse artigo para a gente poder saber analisar ele e identificar a qualidade metodológica dele, se realmente esse estudo foi bem conduzido. Lembrando que até as revisões sistemáticas, elas podem ter, pode ser mal conduzidas, elas podem ter baixa qualidade metodológica. Tá? Então, para baixar esse artigo completo, você vem aonde ele vai estar indexado na íntegra. Então, ele está lá na PubMed. E aqui você tem duas opções de baixar esse estudo, né? Então, aqui no PMC Free, ou seja, você consegue baixar ele aqui grátis. Então, é só você clicar e aqui tá, ó, o PDF. Então, você consegue pegar o artigo completo e baixar, né? Aqui você baixa ele, coloca em algum lugar que você vai de fácil acesso dentro do seu computador, onde você vai identificar ele muito mais fácil, tá? E aí, voltando, então vamos olhar algum ensaio clínico. Então, ensaios clínicos vão pegar algum mais com uma qualidade de alta qualidade metodológica, né? Vamos pegar esse aqui, esse primeiro. Ele está falando da eficácia de um programa de exercícios. Não, esse aqui não responde muito a nossa pergunta, não. Porque a gente quer saber o melhor tratamento, melhor exercício. Então, aqui está falando os exercícios específicos da escoliose no método Schroff, adicionados no padrão de atendimento, levam aos melhores resultados do ângulo de Cobb em adolescentes com escoliose. Então, esse estudo, ele está falando de um método comparado com outros métodos para poder avaliar a eficácia na redução do ângulo de Cobb, que é aquela curvinha, né, na redução do ângulo da escoliose. Então, esse estudo, ele é de alta qualidade metodológica, ele teve pontuação 8 em 10. Aqui vem os critérios, olha, que vem um resumo, né, da onde ele perdeu ponto. Então, ele perdeu 2 pontos aí nos sujeitos cegos, não cegaram os sujeitos quanto às intervenções realizadas, que é difícil fazer isso, e também cegaram os terapeutas. Então, foi pontos que eles perderam, mas detalhes, tá? Então, é um estudo muito bom. Então, esse aqui já vem para a gente qual é a qualidade metodológica, porque é um ensaio clínico, controlado, aleatorizado. Então, se ele teve pontuação 8 em 10, ele é um estudo de alta qualidade metodológica. Então, nós podemos confiar nele, né? Então, mas mesmo assim, se quiser baixar o artigo, fazer outra análise da qualidade metodológica, também pode. Então, aqui ele concluiu que esse método Schroff, adicionado ao padrão de atendimento comum, ele foi superior em comparação com o atendimento sozinho, em relação ao quê? Reduzir a curva da escoliose idiopática do adolescente. Então, ó, método Schroff. Eu nunca ouvi falar nesse método. Como eu disse na minha graduação, eu aprendi sobre o RPG, alonga um lado, fortalece o outro. Então, já existe, e eu tenho 5 anos de formada. Então, dentro desses 5 anos, já tem um método melhor, né, que traz mais resultados para o meu paciente com escoliose. E eu não sabia desse método, né? Como eu disse, se a gente fosse simulando aí simulando o nosso caso clínico, se aparecer o paciente e você for tratar somente com o que você tem da graduação, você não ia oferecer o melhor tratamento, né? Colocando que na graduação a gente aprendeu o RPG, nós aprendemos alonga um lado, estica o outro, fortalece o outro, alonga um. Então, nós iríamos tratar esse paciente somente com as técnicas que nós aprendemos na graduação. E assim, nós não estaríamos oferecendo o melhor tratamento para ele,
porque nós já encontramos que existe outro método, né? E que método é esse? Nós também podemos pesquisar sobre esse método. Copiei o nome dele, lembrando que tem mais, olha só, outro artigo de boa qualidade metodológica falando desse método, né? Tem revisão sistemática falando desse novo método. Então, quer dizer que esse novo método ele é mais eficaz do que o que eu aprendi na graduação. Então, vamos buscar, vamos saber o que é esse novo método? Vamos realizar uma nova busca. Eu copiei o nome dele, ó, método. Só colocar o nome Schoff e vamos procurar. Então, vamos ver quais artigos vão falar sobre esse método. Então, ó, encontramos 12 artigos falando sobre esse método. Então, aqui tem revisões sistemáticas, mostrando a eficácia dos exercícios desse método nos adolescentes, uma revisão sistemática e meta-análise. Então, comparando, né, os métodos, revisão dos quais são os métodos específicos, os efeitos do exercício do método Schoff em uma meta-análise. Então, nós podemos abrir essa revisão, ó, de 2018, é uma revisão recente também. Aí é preciso, sempre vou bater na tecla, né? É preciso baixar o artigo na íntegra, ler e analisar a qualidade metodológica. Esse aqui não vem com a qualidade metodológica. Então, só por alto, mas depois, para poder concluir mesmo, nós precisamos ler o artigo. Mas aqui, nesse artigo, nessa revisão, eles estão falando que o tamanho de efeito do método é alto, então, que o exercício ele é mais benéfico para os pacientes que têm escoliose entre 10 e 30 graus, e que ele reduziu a curva do paciente com uma duração de exercício, um programa de exercício, ou seja, que ele é melhor, né? Em suma, resumindo, o exercício Schoff é um método de atendimento recomendado para pacientes com escoliose. Então, existe aí a evidência mostrando que esse método ele é melhor, né? E como é esse método, como faz? Vamos ver, vamos procurar aqui algum artigo que vai falar sobre esse método, ou ensaio clínico. Normalmente os ensaios clínicos vêm descrevendo como foi realizado, que técnica foi realizada, como essa técnica foi feita. Então, nós conseguimos identificar quais são esses exercícios, como foi feito, porque eles vêm descrevendo ali nos métodos, como foi feita essa intervenção, tá? Então, ó, esse aqui, o efeito do método Schoff, do exercício Schoff, adicionados a um padrão de atendimento sobre a qualidade de vida e resistência muscular em adolescentes com escoliose, né? Um ensaio clínico controlado, aleatorizado. Vamos ver esse aqui. É um ensaio clínico, então nos ensaios clínicos nós conseguimos identificar melhor qual foi o método, como eles realizaram essa intervenção. É um artigo de 2015, então não é um artigo é um artigo mais recente, né? E vamos abrir esse artigo para a gente ver se nesse artigo mostra qual foi o exercício que eles realizaram. Lembrando que se não estiver em forma de fotos, normalmente eles colocam fotos. Se não tiver em forma de fotos, eles vão estar descritos aqui nos métodos. Então, vem a tabela, vem falando. Bom, aqui não colocaram fotos. Então, se eu ler aqui a parte dos métodos, vai estar descrito bem detalhado como eles realizaram, eles dividiram em 2 grupos. Então, qual foi a técnica que eles usaram no grupo controle, qual foi a técnica que eles usaram no grupo intervenção. Então, vai estar bem detalhado, bem explicado aí, tá? Mas vamos atrás de algum que mostra... vamos atrás de algum estudo que mostra como foi feito, como foi realizado. Vamos ver se a gente encontra aqui.
Então, é buscar, é analisar, é sempre buscar pelo melhor tratamento, melhor intervenção. Esse aqui também, ele teve uma pontuação boa. É um ensaio clínico, né? Randomizado, então, cego e randomizado. Foi realizado com pacientes com idade entre 10 e 18 anos. Então, são adolescentes, com as curvas, né? Com o grau de 10 a 45 graus. E aqui no método, eles vêm descrevendo como foram os participantes, como eles coletaram esses participantes, como eles agruparam os participantes em cada grupo, né? Foi uma locação cega, né? Então, foi randomizado ou aleatorizado. Então, os dois termos são iguais. Isso aumenta também o poder de efeito do estudo, aumenta a qualidade metodológica dele. Aqui, ó, vem explicando qual foi a intervenção utilizada no grupo experimental. Então, o grupo experimental, ele recebeu as intervenções, somente a intervenção comum. Ó, não, o experimental recebeu tanto o método Schoff como uma intervenção comum da fisioterapia. E o controle somente o tratamento comum. Então, ele vem explicando como eles realizaram essas medições, como realizar os exercícios, em quanto tempo, a frequência, e no final, eles vão concluir que o tratamento, quando ele é incluído com o método Schoff, ele tende a ser melhor do que quando você faz um tratamento sozinho, sem a implementação desse método. Tá bem? Então, gente, basicamente isso, a busca. Então, o que nós conseguimos aí... Ah lá, ó, esse daqui é um estudo mais fraco, né? Então, o que nós conseguimos concluir, porque ele é 5, né? Então, o que nós conseguimos concluir desse estudo, dessa busca, é que, como eu já disse, como as coisas mudam, as técnicas evoluem, então nós descobrimos que existe uma técnica melhor, mais eficaz para o tratamento da escoliose idiopática do adolescente. Então, se nós ficarmos somente com aquela base da graduação, da faculdade, nós não vamos conseguir oferecer o melhor tratamento. Então, se existe um tratamento melhor, que já foi provado que ele é melhor do que as outras intervenções, então, para que ficar usando sempre aquela técnica que não resolve, aquela técnica que não traz a solução, não traz o efeito proposto? Então, se a nossa ideia, se a nossa profissão é resolver o problema do nosso paciente, é trazer o melhor resultado para ele, nós devemos buscar esse melhor tratamento para poder obter o melhor resultado. E se ficarmos usando sempre as técnicas que já caíram em desuso, nós não vamos conseguir oferecer esse melhor tratamento para o nosso paciente e nós não vamos conseguir chegar ao objetivo principal, ao objetivo final, que é reduzir a curva da escoliose aí do nosso paciente fictício. Tá bem? Então, é assim que se faz uma busca na base de dados Pedro, uma busca simples. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aí um comentário que, assim que possível, respondo. E é isso. Um beijo, boa noite. Vou finalizar aqui a live de hoje. Espero ter contribuído com a prática clínica de vocês. Espero que vocês já coloquem em prática, já comecem a realizar a busca simples na base de dados Pedro. Vamos usar e abusar dessa base de dados, como eu já disse, que é a base de dados que nós podemos chamar de nossa. Então, ela é da fisioterapia e é uma base de dados muito pouco utilizada. Então, vamos fazer mais uso dessa base de dados. Tá bem? Então, boa noite, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.